Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sal e Luz. Esse espaço aqui preparado com muito carinho para abençoar a sua vida, fortalecer sua fé e guiar os seus passos na palavra do Senhor. Eu sou o pastor Tiago, da Catedral do Calvário, e é uma alegria enorme ter você aqui conosco, onde você estiver, que o Senhor possa estar falando ao seu coração. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, sal que preserva a verdade, luz que dissipa as trevas do engano, e é exatamente por isso que nós estamos aqui, não para agradar opiniões, mas para proclamar a verdade do Evangelho de Cristo, com amor, mas também com fidelidade às Escrituras. E hoje nós vamos falar de um tema um pouco polêmico, um pouco não, muito polêmico, né? Mas necessário. Mas a verdade bíblica, ela nunca teve medo de polêmica. Nós temos que pregar o Evangelho com ousadia, com verdade, com autoridade. E o tema de hoje é: queremos afirmar que o católico romano não é evangélico. Talvez você já tenha se perguntado isso. Talvez alguém já tenha dito que é tudo a mesma coisa, mas será que é mesmo? Será que as doutrinas são as mesmas? Será que a forma de salvação, a soteriologia é a mesma? Será que o evangelho pregado é o mesmo? Então hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia, olhar para a história da igreja, olhar para a reforma protestante e entender com mais clareza aí por que a fé evangélica e o catolicismo romano seguem caminhos teológicos diferentes. Aqui a gente não está movido por ódio, por nenhum tipo de falta de respeito, mas por amor à verdade do Evangelho, porque amar também é dizer a verdade que salva. Então, já pega a sua Bíblia aí, chama alguém da família, vem com a gente, que o Espírito Santo possa nos guiar, nos dê discernimento aqui na palavra e nos conduza a toda a verdade. Está começando agora o programa Sal e Luz, iluminando vidas pela palavra de Deus. O Senhor nos escolheu, nos ungiu e fez de nós sua voz, com sua graça nos cobriu e nos deu autoridade e poder. Levanta e brilha, que já vem a tua luz sobre tua vida, a glória de Deus. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, povo escolhido do Senhor. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, povo escolhido do Senhor. O Senhor nos escolheu, nos ungiu e fez de nós sua voz, com sua graça nos cobriu e nos deu autoridade e poder. Levanta e brilha, que já vem a tua luz sobre tua vida, a glória de Deus. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, povo escolhido do Senhor. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, povo escolhido do Senhor. Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, convido você a orarmos juntos nesse momento.
Amado Deus, bondoso Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos ilumine nesse momento, que minha voz seja apenas um eco do Teu Espírito Santo, que a nossa mente, que os nossos corações se rendam e estejam cativos à Tua palavra, e que Cristo, somente Cristo, seja visto e glorificado no meio de nós. Guarda-nos, Senhor, na verdade, fortalece a nossa fé nesse momento. Em nome de Jesus, é o que nós te oramos e te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos, o tema que nós iremos trazer hoje é um tanto polêmico, mas necessário para o esclarecimento da a igreja no mundo todo, né? O título dessa reflexão é Os católicos romanos não são evangélicos. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer aos irmãos o que é o evangelho. O que é ser evangélico, na verdade? Ser evangélico é viver fielmente debaixo da autoridade suprema das Escrituras. O evangélico, ele crer que a Bíblia é a palavra de Deus e somente a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é infalível, ela é a nossa regra de fé e prática. É o que a gente chama na fé reformada de sola escritura. Não existe esse negócio de tradição igual ou acima da palavra de Deus. Onde a escritura fala, nós temos que crer, mas onde ela se cala, a gente não pode de maneira nenhuma dogmatizar alguma coisa além das escrituras. Mas em segundo lugar, ser evangélico é crer no evangelho da graça de Deus, não nos méritos humanos. É o que chamamos de somente a graça, somente a fé. A salvação, ela é uma obra exclusiva da graça de Deus. Ela é recebida por nós somente pela fé, não por obras, não por sacramentos ou sacrifícios religiosos, como ensinam os católicos romanos. Aliás, o Concílio de Trento, que foi um concílio católico romano, declara anátema, ou seja, maldito, quem ensina que a justificação é somente pela fé e inclui o mérito humano na cooperação da salvação. Mas isso é muito grave, porque em Efésios capítulo 2 é muito claro o apóstolo Paulo, quando nos fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Então o evangélico, ele confia em Cristo, não em si mesmo. Em terceiro lugar, ser evangélico é confessar que Cristo é o único mediador e salvador. É o que a gente chama de somente Cristo, solos Christus. Jesus é o centro de tudo. Ele é o único salvador, ele é o único mediador e ele é o único Senhor da igreja. Em Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer que em nenhum outro há salvação. Portanto, não há corredentores, não há mediadores adicionais à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema não é afirmar que crer em Jesus. A Igreja Católica Romana afirma que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Eles até dizem isso, afirmam isso, inclusive nos seus credos. Mas na prática, é Jesus e mais alguma coisa. Ou Jesus e mais algumas coisas, né? Em quarto lugar, ser evangélico, irmãos, é viver para a glória de Deus em todas as coisas. É o que nós chamamos de sola Deo Glória. A vida cristã não é só um culto de domingo, mas é uma vida inteira rendida a Deus. É o trabalho, é a família, é a missão, é o sofrimento, é a alegria. Em tudo Deus está presente e em tudo nós devemos adorá-lo. Na 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro.
Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Mas em quinto lugar, ser evangélico é ser alcançado, é ser transformado, é ser sustentado pela soberania de Deus, não apenas uma religião nominal, uma religião legalista, formal. Deus salva um povo para si, ele se relaciona com esse povo. Deus, e Deus ele é soberano na salvação, do início ao fim. Romanos 9,16 diz que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, ele tem misericórdia de quem ele quer. Isso é justamente para não deixar que o homem ele se sinta orgulhoso, mas ele seja humilde e ele reconheça que sem Deus, irmãos, a gente não pode fazer nada. Em sexto lugar, ser evangélico é produzir uma fé que gera frutos visíveis. O verdadeiro evangélico, ele não vive uma vida de religiosidade, uma vida só litúrgica ali, ritualística, vamos dizer assim, que é uma prática muito comum na Igreja Católica Romana. Ele não vive de vãs repetições de orações, ele não é um frequentador de culto, ele não é um fã de algum padre, ele não parece ser santo, ele é de fato transformado pelo Espírito Santo. Tiago já dizia, né, que a fé, se ela não tiver obras, ela é morta. Então a fé morta é uma religiosidade. Então, as obras, elas não salvam, mas elas confirmam a fé. Na Igreja Católica Romana é exatamente o contrário. As obras salvam e confirmam a fé. Então, é uma doutrina contrária às Escrituras Sagradas. Agora vamos falar um pouco da afirmação de que a Igreja Católica é evangélica. Muita gente está... hoje mesmo eu ouvi dizer, alguns crentes ouvi alguns crentes falarem que a Igreja Católica Romana é uma igreja evangélica. A Bíblia diz que o anticristo, além de ser um princípio e um sistema religioso que se opõe a Cristo, que é antagônico à missão de Deus, é também considerado todo aquele que usurpa o lugar de Cristo, a autoridade de Cristo, que coloca-se como mediador no lugar de Cristo e que altera ou suplanta o Evangelho na sua essência. E o sistema papal romano, enquanto instituição, manifesta essas características. Tem claramente o caráter do anticristo. Tanto Lutero, quanto Calvino, quanto John Knox, Cranmer e outros puritanos eram unânimes em dizer isso. Calvino, por exemplo, disse nas Institutas, no seu quarto livro, no capítulo 7, na seção 25, ele disse o seguinte: sustentamos que o papado é o reino do anticristo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, tá, uma fundamentação bíblica, está na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ora, não é isso que faz o Papa? Ele se diz o representante do próprio Deus, né? Então, o Papa ele está assentado na igreja, na sua cátedra, né? E segundo os dogmas católicos romanos, ele usurpa a autoridade divina, adicionando tradições. E Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6, vai enfatizar bem isso. Não ultrapasseis o que está escrito.
assim como também diz lá em Apocalipse capítulo 22. O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, verso 6: invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, irmãos, as tradições invalidam a palavra de Deus. Elas não, muita gente pensa que contribui, mas ela acaba invalidando a palavra de Deus. A igreja, ela acaba reivindicando que o Papa é a autoridade suprema sobre a igreja e não o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja crê na infalibilidade papal. É quando ele define dogmas ali, que chamamos de ex-cátedra, que ninguém pode contestar. Que é impossível dizer que ele não foi comunicado pelo Espírito Santo sobre aquela nova doutrina. Papa, bem, em latim significa pai, então todos chamam o Papa de pai, né? Pai espiritual, até padre mesmo, né? Padre significa pai. Infelizmente isso também tem se repetido em algumas igrejas denominadas evangélicas. Ah, eu tenho meu pai espiritual, fulano é meu pai na fé e não sei o que e tal, tal. Só que em Mateus 23, 9 e 10, o próprio Senhor Jesus o próprio Senhor Jesus proíbe títulos como pai espiritual na fé, de títulos espirituais absolutos. Ele diz: a ninguém chamem pai sobre a terra, porque há um só pai, um só mestre, o Cristo. Paulo até usa às vezes, né, no Novo Testamento, esse termo, fulano é meu filho na fé, mas é no sentido de gerar um discípulo e não de uma autoridade, de um controle sobre aquela vida, né? De uma até veneração, idolatria sobre aquela pessoa. As pessoas não idolatravam Paulo, somente em alguns casos os pagãos, né? Mas ele já refutava, ele já dizia que era homem igual a eles e tal. Mas os próprios discípulos de Paulo não veneravam Paulo. Então, esse título Santo Padre aplicado ao Papa contradiz diretamente ao ensino bíblico. Cristo é e sempre será o único cabeça e mestre da igreja. Outra questão que a Igreja Católica reivindica é que o Papa e até os padres são mediadores entre Deus e os homens. Mas Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, verso 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o sistema romano insiste em introduzir uma mediação sacerdotal. Além disso, tem a prática da intercessão de santos, que é orar para os santos, é pedir aos santos, é rogar aos santos. E isso é claramente necromancia, né? E é claramente uma substituição de Cristo. É você trocar Cristo por santos executivos, por assim dizer. Mas a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, diz que não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem pode o Papa de Roma, em sentido algum, ser cabeça dela. Antes é aquele anticristo, aquele homem do pecado, filho da perdição, que exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. A confissão belga, para não citar apenas a confissão de fé de Westminster, a confissão belga também, no artigo 29, vai dizer que ela, a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, atribui mais poder e autoridade a si mesma e às suas ordenanças do que a palavra de Deus, que não se submete ao jugo de Cristo. Então, essa não é uma posição protestante.
não é o protestantismo, não é que o protestantismo está afirmando que toda a igreja católica vai para o inferno, até porque isso é soberania e escolha de Deus. Mas como dizia Lutero, nós não condenamos pessoas, nós condenamos doutrinas. Lutero dizia isso. Não são as pessoas que a gente quer condenar, mas nós condenamos doutrinas. E infelizmente, quando viemos aqui e condenamos doutrinas antibíblicas, as pessoas muitas vezes se ofendem, porque elas estão seguindo essas doutrinas antibíblicas. Mas a gente só está em defesa do Evangelho e nós vamos continuar defendendo a causa do Evangelho. Agora, é, é, é possível afirmar que há unidade entre evangélicos e católicos? Quando eu falo evangélicos, são cristãos que creem que a salvação vem somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, tendo a Bíblia como a única autoridade final para a fé e para a prática. Vejo que a verdadeira unidade que a gente vê no povo de Deus, na Bíblia, na verdade, ela não era apenas afetiva, era primordialmente doutrinária. A Bíblia, ela nunca fala de uma unidade baseada só em sentimento, só em amizade, ou convivência, ou até mesmo conveniência. Em João 17, o Senhor fala uma coisa muito linda, claro, e esse era o desejo do Senhor, que todos sejam um. Esse deveria ser o ideal. Mas esse um, ele deveria ser através da santificação na verdade. E a palavra de Deus é a verdade, como está escrito no versículo 17. Então, o que unifica a igreja é a santificação na verdade. Jesus ora, ainda no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, por uma unidade fundamentada na palavra, não em acordos humanos. Então, a sã doutrina, ela é essencial para uma verdadeira unidade do povo de Deus. Se a gente for para Atos capítulo 2, verso 42, ali no início da igreja primitiva, nós vemos uma ordem muito clara da vida da igreja. O que vinha em primeiro lugar em Atos 2:42? E perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina sempre vem em primeiro lugar. Aí vem em segundo lugar. O que vem em segundo lugar? A comunhão. Mas por que a doutrina estava unânime? Então, a comunhão, ela só existe, ela só nasce da doutrina e não o contrário. Em seguida, em terceiro lugar, aí é que vem o partir do pão e as orações. O interessante isso aqui no final, né? E nas orações, que eles eram um só nas orações. Agora imagine um encontro ecumênico entre protestantes e católicos. Aí um evangélico começa a orar ao Senhor Jesus, começa a orar a Deus, e o católico começa a orar para Maria. Vê que confusão? E o pessoal diz por aí, mas o Deus é o mesmo. Não é, irmãos. O Deus não é o mesmo. Efésios capítulo 4, verso 13 e seguinte, diz que para a gente chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a gente não deve ser levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E a tradição católica romana é um puro vento de doutrina. Não é nem um vento, é um tornado de doutrina. É um, assim, um destruidor de doutrina. É um outro evangelho. É salvação pelas obras, por méritos e até por pagamento de promessas. A gente vê muito por aí. Por uma graça de um santo, por uma adoração de imagens e por aí vai. E se é um outro evangelho,
Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 1, que seja maldito e excomungado. Então, gente, a unidade cristã não é ecumênica a qualquer custo, só para estar em paz política com todos. Ela deve ser, acima de tudo, cristocêntrica, bíblica, apostólica. Se qualquer igreja não está submissa a essas três condições, cristocêntrica, bíblica, apostólica, eu não posso ter comunhão com ela, porque se eu sou um crente bíblico, isso seria um jogo desigual. E luz, vamos chamar luz aqui de verdade, não tem comunhão com trevas, que seria a mentira, a falsa doutrina. Amós capítulo 3, verso 3 vai dizer assim, ó: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como? Como isso é possível? Isso é utópico. É um discurso até bonitinho, mas na prática você está comendo farelo com porcos. Na segunda aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer ali, olha, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Aliás, a Escritura alerta, para uma unidade religiosa falsa. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Diz assim, ó: virão tempos em que eles não suportarão a sã doutrina. A Bíblia fala completamente ao contrário a essa historinha de andar de mãos dadas com aqueles que não seguem a sã doutrina. Não vai haver essa coisa de mãos dadas. Se está andando em heresia, não tem mãos dadas. Eles não suportarão a sã doutrina. Paulo, ele foi um apóstolo que sempre combateu divisão na igreja. Ele nunca aprovou isso. Mas ouça o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 19. As palavras de Paulo não são minhas palavras, as palavras do apóstolo Paulo, aquele que recebeu a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: é até necessário que haja divisões entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, tem que haver essa divisão para a gente saber quem é quem, para a gente saber quem é que está com a sã doutrina ou com a falsa doutrina. Paulo está dizendo aqui que Deus permite que haja essas divisões para que fique evidente quem é fiel à verdade do Evangelho e quem não é. Os que permanecem firmes na sã doutrina e os que se desviam por interesses, por vaidade, por orgulho ou por algum erro teológico. Em outras palavras, irmãos, a divisão em si não é um mal, mas Deus a usa para manifestar a verdade e provar os corações. Provar os corações. Nós vemos no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 13, versos 1 a 3, a palavra de Deus dizendo o seguinte, olha: se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que o profeta falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses? Ora, os católicos romanos adoram outros deuses. Deuses estes que vocês não conheceram. Aí ele vai dizer no versículo 3, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam de fato o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Irmãos, é uma prova. É uma prova. Porque quando você está
em comunhão, vamos dizer assim, com um católico, ele vai dizer a você: vamos seguir e adorar outros deuses? Ora, quem é que não vai dizer isso? Até você vai dizer para adorar o único Deus verdadeiro, né? Alguém vai chamar alguém para adorar alguém. Então, nesse caso aqui, o Senhor está dizendo: olha, é, vocês estão sendo pondo à prova, tenham cuidado. Quero saber se vocês me amam de verdade, de todo o coração, de toda a alma. É, na primeira de João, no capítulo 2, verso 19, João fala da saída de alguns hereges gnósticos da igreja, né? Porque esses caras só causavam problema na igreja, afastavam o povo do verdadeiro evangelho, e então havia uma confusão doutrinária na cabeça dos crentes, na cabeça dos membros da igreja. Mas é preciso, irmãos, que haja um conservadorismo bíblico, alguém que chegue com um conservadorismo bíblico para que haja uma igreja sadia, para que a igreja não morra. E aí no verso 19, ele vai dizer o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, houve divisão aqui, houve separação. Então não tem. O que separou aqui a igreja? Doutrina, falsa doutrina. Então, a igreja não podia mais andar com esse pessoal. Eles mesmos, ó, saíram do nosso meio. O apóstolo João está dizendo. E olha que o apóstolo João também vai dizer também, não na primeira, mas na segunda carta dele, nos versículos 10 e 11. Ele vai dizer o seguinte: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Preste atenção nessa palavra: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Ora, os católicos romanos vão além da doutrina de Cristo e não permanecem nela. Então, o texto tá claro aqui dizendo: não há Deus nisso. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. O texto está muito claro. O versículo 10 vai dizer: se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, ou seja, a doutrina dos apóstolos, não receba eles na casa de vocês. Nem dê as boas-vindas, nem sequer dê as boas-vindas. Bem, Paulo está falando aqui, né, de crentes que já apostataram da fé, não aqueles que iriam ouvir o evangelho pela primeira vez, porque daí seria muito rigoroso. Você é um cara que nunca ouviu do evangelho, aí você não dá as boas-vindas na sua casa, ou não receber bem, e enfim. Mas esse pessoal já tinha ouvido o evangelho, a verdadeira doutrina. Aí muita gente usa também aquele fato bíblico, né, em Lucas capítulo 9, com a prerrogativa de que deve haver tolerância, aquele fato em que os discípulos viram um homem expulsando demônios em nome de Jesus e eles proibiram esse homem, porque não era do grupo deles. Aí, mas Jesus disse assim: não proíba, porque quem não é contra vós é por vós. Mas o que a gente vê na Igreja Católica não é apenas em nome de Jesus. Os discípulos chegaram com o relatório dizendo aqui que viram um homem expulsando demônios em nome de quem? De Jesus. Mas na Igreja Católica Romana não é assim. É em nome de Jesus, é em nome de Maria, é em nome de Santa Rita de Cássia, é em nome de Santo Expedito, é em nome de São Jorge, é em nome de por aí vai. Então, em Romanos, capítulo 16, verso 17, Paulo vai dizer: irmãos,
peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Presta atenção nessa palavra. Escândalos, tá? Eles estão em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. E Paulo vai dizer bem claro aqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer. Afaste-se deles. Afaste-se. Gente, a Igreja Católica Romana está cheia de escândalos. E como é que algumas igrejas protestantes podem afirmar que tem comunhão com a Igreja Católica Romana? Tenha piedade. Tenha piedade. Em alguns casos, irmãos, a separação ela é necessária para preservar o Evangelho. É o caso da reforma, é o exemplo da reforma. Se não fosse a reforma, a gente ainda estava sem as escrituras nas nossas mãos. A gente ainda estava pagando indulgências, penitências, comprando relíquias. A reforma ela não foi uma briga política, mas foi uma confissão de consciência diante do verdadeiro Evangelho. Trazer à igreja esse verdadeiro evangelho. Lutero, eu acho essa frase maravilhosa de Lutero, na Dieta de Worms, em 1521, né, 4 anos depois, que ele pregou ali as 95 teses no Capela de Wittenberg. Ele disse o seguinte, veja que frase maravilhosa de Lutero: a minha consciência está cativa à palavra de Deus, eu não posso e nem quero me retratar, porque exigiam que ele tinha que se retratar, ele tinha que negar tudo aquilo que ele tinha dito. E ele disse, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Gente, que a nossa consciência esteja cativa à palavra. E não a doutrina de homens, a dogmas, a tradições. Isso é fidelidade às escrituras, de um monge que apenas foi despertado por Deus através das escrituras sagradas, que leu o livro de Romanos e viu que não podia mais ter comunhão com as heresias da igreja. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, que essas divisões elas devam ser celebradas. Isso não é bom. Isso é triste, isso é muito triste. O Senhor Jesus, ele não ordenou denominações. Ele, inclusive, a Bíblia toda, inclusive, condena o espírito sectário. Mas já havia nos primeiros séculos essas divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí Paulo vai dizer, acaso Cristo está dividido? Apesar que essas divisões elas não eram doutrinárias. Porque Paulo, Apolo e Cefas, eles seguiam a mesma doutrina. Mas era um partidarismo dentro da igreja, era um vamos lá, usar essa palavra aí, vaidosismo. Mas até a própria reforma, ela não teve esse propósito. O Lutero, ele não queria dividir a igreja, mas ele queria reformá-la. Ele queria trazer a igreja de volta às escrituras. Mas em alguns casos, essas divisões, elas são, irmãos, necessárias, porque se a comunidade ela entra em concessões com heresias, ela passa a estar em desobediência a Deus, à palavra de Deus. É ela que vai ser responsável, que vai se responsabilizar por isso. E antes, a gente tem que obedecer a Deus ao invés dos homens. Esse negócio de dizer, porque o meu líder falou que é assim, que tem que ser assim e tal. Meu irmão, a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Minha mente está cativa à palavra de Deus. Então, eu quero dizer com tudo isso que é muito perigoso e até errado a gente dizer que a gente tem comunhão, seja com a Igreja Católica Romana, seja com
com o Adventismo, com o Mormonismo, com a Igreja Ortodoxa, a Igreja Universal do Reino de Deus, outras igrejas neopentecostais. Comunhão, segundo a Escritura, que é koinonia no grego, não é uma convivência social, não é um respeito mútuo. Comunhão é participação comum no mesmo evangelho, na mesma fé salvadora. Então, onde há heresias, não pode haver comunhão espiritual verdadeira. Então, para concluir aqui, já me alonguei demais, a Igreja Católica Romana, ela não pode ser chamada de evangélica. Biblicamente, ela não pode ser chamada de evangélica. Evangélico não é quem usa o nome de Cristo, mas quem encarna fielmente o evangelho bíblico. Mateus 7:21 vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é a vontade, não é o falar Senhor, não é o apenas crer, mas fazer a vontade, é ser, é encarnar o Evangelho, e o verdadeiro Evangelho, a sã doutrina de Deus. Agora, como falar com os católicos romanos, bem como qualquer adepto de outras seitas e heresias sobre o verdadeiro Evangelho, como é que a gente deve falar com essas pessoas? É o que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor. Respeito sim, comunhão não. O problema é que muitas igrejas, elas querem viver um ecumenismo moderno, tá? Uma moda aí de um ecumenismo moderno, de uma unidade sem verdade. Como é que pode existir unidade sem verdade? Mas a igreja primitiva, ela nunca sacrificou, nem negociou a verdade em nome de uma unidade política. Ou pacífica, como você quiser chamar. O Lutero dizia, paz se possível, mas a verdade a qualquer preço, meu amigo. A qualquer preço. Então, a igreja primitiva, ela preservava a comunhão ali entre os seus membros pela fidelidade ao fundamento dos apóstolos. Mas eu quero terminar dizendo, fazendo uma ressalva, né, apesar de tudo, né, que foi dito aqui, segundo a soberania de Deus, eu não posso ser tão taxativo aqui, que Deus pode sim salvar pessoas, apesar de elas estarem caminhando em sistemas errados. Calvino, ele admitiu que mesmo sob o governo do papado ainda existiam vestígios de igreja. O que é vestígios de igreja? É lampejos da glória de Deus, é graça efetiva. Não existia apenas graça comum, mas também graça eficaz dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, apesar da heresia. O juízo final pertence ao Senhor, então a gente não pode dizer que todos os católicos, eu repito aqui, que vão para o inferno, mas pelo contrário, muitos serão salvos, mas que sim, por todas as razões aqui já ditas, nós podemos afirmar que o sistema religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, ela é antibíblico e, portanto, não é o puro e genuíno evangelho e não pode haver comunhão. Então fica aí o nosso esclarecimento, né, da fé reformada para todos aqueles que desejam tirar suas dúvidas. Que Deus possa abençoar a sua vida e continue pregando para aquele seu amigo católico, continue. Mas uma coisa é você ter comunhão, outra coisa é você
falar a verdade em amor. Então fale a verdade em amor, pregue o evangelho, anuncie o verdadeiro evangelho, e não só para os católicos, mas para qualquer pessoa que precisar conhecer a salvação única e exclusivamente no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz, um abraço e até mais. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele